noite, olha aqui a pontualidade, 19h19, porque se a gente não for pontual, não resolve marcar 19h19, né? Continuando a jornada empreendedora, vamos agora aguardar a Liana. Liana é uma engenheira civil, mentora, tem várias qualificações, dá aula numa universidade, curso de logística, ela é bastante experiente também como empreendedora e ela vai contar pra gente a história dela, vai falar pra gente sobre inteligência emocional, que é assunto bacana, né? Então vamos lá. Cadê ela? Esperando ela entrar. Mais uma palestra, né, de uma das empreendedoras da rede, Mulheres que Decidem. Acabamos de ter, a Liana chegou, acabamos de falar com a Carlinha. A Carlinha falou sobre recomeços, né? Então, deixa eu aqui. Estou chamando ela. Vamos ver. Tá aguardando. Caso tenha algum problema, gente, com a internet, alguma coisa, aí a gente dá um jeito. Esperar ela entrar. A outra live foi complicadinha. Tá aguardando, Liana, aguardando. Vamos lá, belezura. Se der algum problema, eu vou pedir para ela abrir a live e ela me chama, porque eu não sei se foi minha internet ou o que aconteceu, tá, gente? Mas semana toda eu fiz live e deu super certo, né? Olá, olá, olá. Compartilha a live, toca aí no aviãozinho, chama o pessoal, as empreendedoras. Você, mulher que empreende há pelo menos 6 meses, ela saiu, vai entrar de novo. Clica aí no link da minha bio, quero participar de uma rede feminina de negócios, você vai entender tudo sobre a rede e vai ver como é interessante você participar de uma rede feminina de negócios, os benefícios que tem, né? Eu vou abrir uma... Que bom, não teve tanto problema, maravilha, Liana. Que bom. E obrigada por ter aceitado o convite, né, para falar aqui para o meu público. É um prazer. O prazer é nosso, vai ter bastante aí para contribuir com a gente. E aí eu quero que você se apresente. Eu apresentei você brevemente. E eu quero que você fale, depois eu vou deixar essa live gravadinha até amanhã. E conta aí pro pessoal quem é a Liana, até você chegar na rede. Depois você vai falar do seu tema, inteligência emocional. Então, a voz da vez é a sua. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, participando desse conjunto de lives. Estou assistindo desde ontem. Ontem, hoje e amanhã, né? É uma maratona voltada para as empreendedoras e sempre com temas muito relevantes. Eu estava assistindo há pouco a Carla falar, né, e ela falando já de um dos pilares aí da inteligência emocional, que é a questão do autoconhecimento. Mas daqui a pouco a gente entra no assunto. Bom, eu sou recém-chegada à rede. Eu vim fazer parte da rede agora a partir de abril desse ano. Apesar da Priscila me convidar, desde o momento que a gente se conectou em fevereiro de 2019. A gente esteve junto numa formação em Londres de mentoria, né, e liderança, e a gente conversou muito a respeito, né, do projeto que eu me apaixonei, e eu trouxe para ela um pouco da minha trajetória. E ela falou assim, tem tudo a ver se eu levar a rede lá para Vitória. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Por quê? Eu, apesar de engenheira, eu sou engenheira civil e de produção, né? Tenho doutorado na área de logística, trabalho na faculdade FAESA, dando aula, universidade, dando aula nessa área técnica, né? Que é a área de administração da produção, de logística, mas desde 95 eu trilho, né, em paralelo, uma jornada de desenvolvimento de comportamentos e de competências humanas. Eu trabalho com empreendedorismo por meio de um curso. Ontem até a Maria Pereira falou que já fez um pré-tec, né? Eu sou facilitadora, né, credenciada pela ONU, e aqui no Brasil quem desenvolve é o Sebrae, e eu já atuo
né, no desenvolvimento de competências empreendedoras desde 95. Mas de uma maneira, né, para que as pessoas que tenham negócio ou queiram montar negócio possam se autoconhecer e trabalhar e alavancar os pontos mais desafiantes para se tornarem empreendedores, né, de sucesso. Então, eu sempre estive apaixonada pelo humano e pela possibilidade, capacidade do humano poder se reinventar, como a Carla falou, poder se conectar com ele próprio, poder fazer escolhas, que levem com que ele assuma um protagonismo na vida. Então, nesse processo, eu fiz formação em coaching, fiz formação em mentoria e, recentemente, terminei uma formação na área de psicologia positiva e ciência do bem-estar e de autorrealização. Então, eu sou uma engenheira meio híbrida e trabalho com intervenções em empresas, com intervenções junto a líderes, no sentido deles buscarem construir a sua melhor versão. E quando a Pri me chamou, em fevereiro de 2019, eu estava com um volume muito grande de atividades, eu não estava conseguindo organizar a minha vida para fazer uma agenda para poder atuar junto às células, que a gente tenha os 10 encontros, em semanas continuadas, então a gente precisa ter o mesmo dia, o mesmo horário. E aí, com a questão do afastamento social, era tudo que eu precisava. Eu consegui organizar-me e, assim, eu estou apaixonada. Eu estou na primeira célula, já vou fazer o 7º encontro, já estou abrindo uma nova célula aqui no Espírito Santo, e os resultados têm sido maravilhosos. Na primeira célula, eu estou com 10 empreendedoras, assim, que estão com um brilho nos olhos, que estão descobrindo coletivamente, construindo possibilidades no grupo, mas com uma a atuação colaborativa, que é a filosofia da rede, da sororidade, muito intensa. Eu estou muito feliz e muito realizada. Bom, parabéns. Parabéns, querida. Que bom. Agora, e aí, o tema, que você me perguntou também. Conta da questão de ser engenheira e da aula. Como é que você concilia tudo isso? E até você falar do tema de inteligência emocional. Eu sempre tive um espírito... Minha avó dizia que eu tinha bichinho carpinteiro. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, essa questão de construir alternativas para mim, para que eu pudesse ter autonomia, ter liberdade de ação, sempre foi muito forte. Eu me lembro desde muito pequena, eu inventava sempre moda, botava em frente da casa que eu morava uma banquinha, vendia gibi, fazia colarzinho de macarrão e vendia. Uma época eu resolvi trabalhar com maionese caseira. Durante 5 anos, na época da engenharia, meu primeiro empreendimento foi numa praça que tinha aqui em Vitória, tem ainda, mas hoje menos intensa, aonde aos finais de semana é uma praça de artesanato, onde eu tinha uma barraca onde eu vendia comida. Eu fazia a comida, vendia, foi o meu primeiro contato com essa questão de ter um negócio, ter que tomar decisões em relação ao que fazer, lidar com o cliente, formar preço de venda, vender, fazer ações de marketing, tomar decisões no dia que chovia, porque a praça é aberta. Então, foi uma escola para mim. Mas, em paralelo, eu cursava engenharia e eu gosto muito da área de engenharia. Eu sou uma pessoa que fiz escola técnica na minha época, edificações, e aí a engenharia tem uma conexão comigo muito forte. Entretanto, na época que eu me formei, em 90, o mercado estava um mercado complexo. E aí, mediante a situação, eu falei assim, bom, eu preciso, então, encontrar uma alternativa. E aí foi nessa questão que eu fui, parei com a barraca na praça e fui fazer uma formação na área de engenharia de produção, que foi meu mestrado. Voltei para cá e resolvi, assim, por uma oportunidade que surgiu, experimentar essa questão de dar aula. E me apaixonei.
né? Me apaixonei porque a minha grande missão, né, que eu consigo viver de várias formas, é contribuir para o crescimento do outro. E aí, por meio da faculdade, eu consigo isso, e por meio das outras atividades também. Então, eu acabei, né, enveredando por essa formação acadêmica, né, do ponto de vista da minha carreira, mas na mesma época eu conheci o Empretec. Eu fiz o Empretec em 1995, né, então tem mais de 25 anos que eu atuo. E me apaixonei, fiz como participante, me apaixonei e ousei, naquela época, questionar para os coordenadores se não existia espaço, né, para eu atuar daquela forma, porque eu tinha achado que era uma ação belíssima, contribuir, né, para que o outro possa fazer suas descobertas. E aí foi nessa que eu comecei, nessa área, né, de desenvolvimento humano. Me desenvolveu, né, porque eu tive que buscar, né, ampliar o meu mindset em relação a áreas que, a princípio, na minha formação não tinha, mas que na formação de vida eu já trazia, né, em relação à questão como o meu ambiente familiar valorizava a dimensão humana, né, os meus pais sempre tiveram, junto a nós, um forte exemplo, né, de que realmente a conexão com o outro é que faz a diferença, e uma boa conexão. Então, eu divido o meu tempo, né, em relação à instituição de ensino, que eu dou aula, né, que é a FAESA, as atividades pela minha empresa, que é a Cultura Técnica, dentro, né, dessa oferta de serviços, a questão do Sebrae e agora da rede. Você foi instrutora, então, do Empretec? Eu sou instrutora. Tem 25 anos. E lá no Sebrae também eu atuo num outro programa que é bem interessante, que é o Líder Coach. A gente trabalha também com muitos líderes, né, trazendo ferramentas de coach para que eles possam, né, trazer mais elementos para a relação com a equipe, para a equipe melhorar a performance. Então, eu estou nessa trajetória já tem um tempo. E é uma delícia. Aprender a empreender. Lembra do aprender a empreender? Sim. Ah, que legal. Muito bom. Então, aí conta pra gente. Então, como você chegou na inteligência emocional? O que te levou ao autoconhecimento? Foi a partir daí? Na realidade, né, o autoconhecimento, ele é um contínuo, né? Tem que ser vivido a cada dia por cada um de nós. Muitos de nós, eu estava ouvindo a sua colocação com a Carla a respeito desse momento, onde a gente precisa ser mais benevolente com a gente, né? Esse momento de pandemia, onde as pessoas, né, estão se cobrando, talvez, de elementos que, numa situação, né, normal, que não existirá mais, né, talvez tivesse valia. Então, nós estamos nos descobrindo também nesse momento de pandemia. Vieram à tona algumas emoções, vieram à tona algumas reações, vieram à tona algumas descobertas que eu acho que, né, a trajetória humana, enquanto a gente estiver aqui, né, nesse mundinho para contribuir, a gente sempre vai descobrir alguma coisa diferente a nosso respeito. É só a gente se permitir, né, e entender isso como sendo um processo. Então, eu tenho buscado, né? Eu até botei uma publicação essa semana lá no nosso Facebook da rede a respeito de um momento onde eu tomei uma decisão que foi chave para mim, né? Na véspera de fazer 50 anos. E aí eu falo exatamente isso, né? O quanto que, quando a gente se coloca em conviver com a gente e mergulhar de verdade, querendo encontrar o nosso propósito, querendo encontrar e fortalecer as nossas fortalezas, querendo realmente identificar o que mexe, né, com a nossa emoção, o que nos inspira, o que são as coisas que a gente gosta, quais são, né, os sentimentos que a gente tem em relação a algumas circunstâncias, a gente realmente se entender. Então, o autoconhecimento, ele é algo que eu acho que faz parte, vai acompanhar, né, toda a nossa trajetória aqui na Terra. E ele é um dos pilares, né, um dos elementos de sustentação de você ter
uma maior inteligência emocional. Porque a inteligência emocional tem a ver, né, com você ter competências pessoais e ter competências sociais. E eu, assim, busquei mergulhar um pouco mais nesse assunto, justamente nesse treinamento. Não foi um treinamento, foi uma pós-graduação, né, que eu fiz. E aí eu tive aula com Daniel Goleman, tive aula, né, com o Mihaly, tive aula com o Martin Seligman. Então, assim, por mais que fosse virtual, porque era uma EAD, né, é uma pós lá da PUC, mas, assim, muito, muito, muito bom. Então, ouvir deles, né, foi, assim, inspirador. Então, isso me fez querer, né, trabalhar mais e oferecer mais, né, ferramentas, técnicas e elementos que possam apoiar as mulheres, né, e os empreendedores de uma maneira geral, sem distinção de gênero, a ter uma maior inteligência emocional. Porque quando você ascende, quanto mais você ascende dentro, né, de uma carreira, ou quando você assume, né, essa questão do empreendedorismo como algo, parte da sua vida, você tem que ter muito mais inteligência emocional do que somente a inteligência cognitiva. Então, quanto mais você ascender, assumir funções de liderança, e aí a empreendedora é uma líder na sua empresa, na sociedade, né, até na rede de relacionamento, de amizade que ela constrói, mais inteligência emocional, melhores resultados e uma melhor coerência interna e externa. Então, eu identifico isso como sendo útil. Né? Liana, e o mundo, ele valoriza muito as pessoas inteligentes, né? Inteligentes cognitivamente, e todo mundo se esquece do quanto que a inteligência emocional, ela é a chave, a peça-chave para o seu sucesso em tudo. Em tudo. Eu conheço pessoas que não estudaram, mas têm carisma, tem todos os pilares da inteligência emocional, e são pessoas que tem mais dinheiro do que muito mais. E aí, assim, a gente veio de uma formação profissional, de uma maneira geral, com uma característica cartesiana forte, né? Essa questão do conhecimento, essa questão do resultado, essa questão da produtividade. A produtividade é importante, mas você falou há pouco a importância de você ter tudo isso e, além de tudo, ser feliz. Então, assim, até fiz uma descoberta lá quando eu estava fazendo a aula com o Goleman, que na realidade ele não atribui a ele a pessoa que trouxe isso ao mundo. Ele fala que a base de tudo foi um estudo feito pelo Gartner, que trabalhou já as inteligências múltiplas, e depois um outro, né, na época professor, e hoje ele é o diretor da Universidade de Yale, que ele realmente fez o primeiro artigo falando e usando o termo inteligência emocional. O que o Goleman trouxe foi muito da neurociência, né, para estar ampliando aí, trazendo novas possibilidades. Então, assim, é um universo apaixonante, né, e ao mesmo tempo, como é possível, e é um processo de desenvolvimento, quando você vê, né, pessoas que começam a ter, né, uma evolução nessa dimensão, que é uma dimensão, né, de competências socioemocionais, né, fortemente baseada nas soft skills, que a gente, né, identifica, que de soft não tem nada, né? Se você mudar bases, né, que estão muito arraigadas, é um processo que passa pelo que a Carla falou. Primeiro, por uma percepção de que faz sentido, né, de que tem importância. Tem importância para que você seja uma pessoa, né, mais autocentrada, uma pessoa que consiga ter mais clareza a respeito das suas emoções, né, as de todas as naturezas, e não existe emoção que seja ruim, né? Existem as emoções, eu preciso lidar e canalizar até aquelas, né, um pouco, né, muitas das vezes vistas com resistência, né, raiva, ansiedade, faz parte. Emoção tem que ser vista como uma amiga, né, uma amiga que te alerta, porque se veio, né, está relacionado a algo. E aí você tem que ter sabedoria em poder entender melhor como é que aquilo está batendo dentro de você,
Porque a partir do momento que você se conhece, você atua, né, no mundo de uma maneira diferente, né, de uma maneira melhor, com você e com o outro. Eu sempre acredito que todas as relações elas têm que gerar ganhos, né, positivos para as duas partes. Você tem aí, né? Ganha. Né, isso aí, tem que ser ganha-ganha. Tem que ser ganha-ganha. As pessoas trabalham, o ganha-perde. Sim. Perde, ganha, ganha-perde. Eu ganho, você perde. Eu só vou me associar com você se eu ganhar e você perder. E aí elas esquecem que se for ganha-ganha, pode ser duradouro. E é isso que a gente vive na rede, né? A gente na rede vive isso, né? Entre nós, líderes, onde cada um se interessa pelo sucesso do outro, vibra pelo sucesso do outro, contribui, recebe contribuição. É muito bonito isso, né? E entre as decididas também em cada célula. Ontem eu tive uma reunião, a 6ª reunião, e a apresentação, né, da Cláudia, e aí ao final todo mundo ficou maravilhado, mas vieram algumas sugestões de detalhes que ela falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, isso realmente pode fazer todo o sentido e me trazer, né, um fortalecimento do meu negócio dentro, né, da minha área de atuação. E existe realmente, né, a metodologia leva a isso, esse interesse pelo outro e por si, né? Então, eu acho que passa por aí, né? E eu percebo que as mulheres, né, e eu tenho participado recentemente, né, da rede, mas pelos depoimentos que vocês sempre fazem, pelas histórias que vocês sempre contam, então a gente realmente tem uma missão, né, maravilhosa, eu acho que tem tudo a ver, né, com o que cada uma de nós acredita. E o universo, ele conspira e faz com que haja uma aglutinação, né, de pessoas que tenham a mesma visão, enfim. Mas em relação à inteligência emocional, eu acredito que realmente, a partir do momento em que a gente começa a desenvolver, né, esses elementos que têm a ver com a relação consigo e com o outro, você está criando conexões que sejam mais produtivas, conexões que sejam mais duradouras, conexões que sejam mais verdadeiras. E o passo inicial é o autoconhecimento, que a Carlinha havia comentado. Depois de eu me conhecer, eu preciso, né, fazer a gestão do que eu conheço a respeito de mim. Porque uma coisa é saber que eu sou de um jeito, outra coisa é saber me colocar no mundo com o meu jeito. Né? Então, a autogestão, né, das emoções. Para que eu esteja, né, me preparando, ou melhor preparado, né, para eu me conectar com o outro, que aí é a dimensão, né, da empatia e da gestão dos relacionamentos. São desafios familiares, são desafios empresariais, são desafios em equipe. Então, como, né, eu acredito que nas diversas ambiências o ser humano ele pode sempre se tornar melhor, a intervenção, né, com a questão da inteligência positiva, ela contribui. Maravilha, né? E com relação aos resultados que você tem de colocar, quando você começou a colocar a inteligência emocional em prática, é uma caminhada, né? A questão do movimento contínuo. Mas quais foram os resultados que você viu em você e depois nas pessoas? Aquilo que você passa. Na minha vida, né, como eu te falei, eu comecei a fazer uma jornada interna forte quando eu ia fazer os 50 anos, mas ela foi motivada, foi startada por um processo de mudança, como a Carlinha acabou de falar. Né? Eu tive uma mudança bastante significativa na minha vida do ponto de vista pessoal, e naquele momento, em função, né, de um fato extenso de duração, ao final, eu até mesmo tinha um pouco de dúvidas a respeito de mim mesma. Eu tinha me perdido de mim no meio do caminho, né? Eu tinha um posicionamento de muito fazer, né, para o outro. Quando você fala, né, o propósito de alguém não pode ser nunca, né, trazer a felicidade para o outro ou gerar para o outro a realização dele.
A gente precisa, né, se realizar. Por mais que eu vivesse várias atividades que me realizavam, eu me ausentava de mim em muitas situações e muitas relações. E isso acabou não dando certo, né? E aí tem uma parte de mim nessa história. E aí eu comecei a perceber, ao invés de terceirizar a responsabilidade, né, de atribuir ao outro algum fato para mim, a primeira coisa foi o que eu posso entender sobre mim para que de uma próxima situação ou para que eu me fortaleça como pessoa para me relacionar com o mundo de uma maneira mais positiva. Então, dentro disso, a questão até mesmo de eu conseguir parar e pensar o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria, né? O que eram aspectos que eram meus pontos fracos, o que eu precisava trabalhar, em que eu era boa e que eu poderia utilizar. Então, isso tudo foi me trazendo um fortalecimento, um empoderamento, né? Como mulher, né, como pessoa que atua no mundo. Porque por mais que profissionalmente eu já tivesse essa visão do outro em relação a mim, né, em muitos momentos eu olhava e falava assim, não, tem alguma coisa que não está batendo. Né? Eu preciso ter uma coerência entre aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo e aquilo que eu sinto. Né? Então, é um conflito se você não for controlar. Sim. Dá conflito, dá doença. Sim. E aí a minha primeira ação, né, na época que eu caiu a ficha, falou assim, não dá para ser assim, foi fazer terapia. Né? Eu fiz 2 anos de terapia, foi maravilhoso, né? E aconselho também sempre para as pessoas, né, que a gente sempre precisa apertar parafusos, né? Falando de dinheiro. A gente sempre precisa, né, para a gente poder realmente conviver com a gente de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira mais coerente. E aí eu fui buscando exercer o meu ser com um autoconhecimento maior, numa relação melhor com o outro, né? Então, muitas das vezes eu tinha dificuldade de dizer não. Outras das vezes eu tinha dificuldade de colocar a minha opinião sem me preocupar se a outra pessoa ia, né, gostar ou não que eu estava falando. E aí eu fui vendo por experimentação, porque aí eu fui fazendo os movimentos, porque o movimento tem que ser, né, um passo de cada vez. E aí eu fui desconstruindo tantas coisas que eu tinha a respeito de mim que não eram fatos, eram alucinações. E aí essa trajetória foi me fortalecendo. E eu acho que não está concluída a trajetória. Né? A gente sempre tem o que evoluir, porque a inteligência emocional é uma gama de habilidades humanas. Então, sempre temos pontos de trabalho. Isso é tão bom, né? Porque a gente sempre tem um motivo para aprender, para ter a curiosidade, experimentar. Né? O novo sempre é algo, né, muito favorável se a gente não fica na zona do medo, né? Como você estava falando com a Carla. A gente pode até ficar um pouquinho, né? Mas, porque a zona do conforto não existe para a gente mais nesse novo normal, né, Ivane? Nós todos fomos abduzidos dessa... mundo da zoninha. Isso. E aquele que permanece está sofrendo. Tá sofrendo. Não, tem gente que não aceita o digital de jeito nenhum, tem um preconceito lascado, acha que a gente está brincando no digital. A gente está aqui fazendo live. Para mim, isso aqui é trabalho? Para você, isso aqui não é trabalho? Sim. Para mim, isso aqui que nós estamos fazendo é trabalho. Para um monte de gente, a gente está... É uma besteira. Para um monte de gente... Estão batendo papo. Está batendo papo. Só que para mim, isso aqui é trabalho. Se o meu trabalho é o digital, então essa galera aí, ó, do digital, que não aceita a live, a live é besteira. Meu, esse pessoal, eles vão ter que engolir. Vão ter que engolir porque sofrer. E tem um monte de gente que eu conheço que não dá o braço a torcer. Bom, eu tô no digital faz tempo. Pra mim, eu faço live no Facebook há 4 anos atrás, quando ninguém fazia. Eu fui taxada de tudo quanto é nome. Eita, nós do céu. Passei por porque ninguém fazia. E eu tinha que meter minha cara. Eu vou dar meu recado. E o negócio era, tipo,
para mim aquilo era sair da minha zona de conforto. E aí, agora, pra gente isso aqui, ó, pra gente isso daqui é trabalho, e é um trabalho prazeroso. Por quê? Porque nós estamos vivendo dentro do nosso propósito de vida, da nossa missão. Sim. Que faz parte da inteligência emocional, tem tudo, tá tudo correlacionado, né? E aí, assim, se eu resisto ao fato, porque num primeiro momento, o impacto que nos foi gerado pela questão da liberdade cerceada, né? Então todos nós tivemos nossa liberdade cerceada. Então, naturalmente, sentimentos como indignação, como raiva, como angústia, tudo isso é humano e é natural. Mas não ficar nisso. Então, eu tenho que ter a sabedoria, né, e identificar, sob o ponto de vista de quais oportunidades. Eu falei, a minha grande oportunidade de entrar na rede veio mediante a esse afastamento social, né? A oportunidade que eu tenho, tendo aí a conexão do mundo nas mãos, porque, né, o digital nos permite isso, a gente tem que selecionar, mas quantas informações eu fiz. 2 cursos nesse período, né, que foram cursos pagos, fiz vários outros que foram gratuitos, né, estou assistindo várias lives, eu sempre tenho um bloquinho de anotação, sempre tem uma frase, sempre tem um insight, sempre tem uma dica que pode ser útil para a gente. Então, a gente tem que sair dessa zona do medo e ir para a zona do aprendizado para a gente gerar depois crescimento. Né? Então, o processo evolutivo, e aí a gente tem que ter a inteligência para lidar com as nossas emoções, a gente tem que ter, né, o contar de 10 a 1, tá? Que é você veio ali alguma situação que te incomodou, não reage, pense a respeito, avalie, né, se é significativo, né, aquela reação, se o seu sentimento está relacionado a um fato ou a uma interpretação que você está dando de um fato, para você poder, né, começar a estabelecer com o outro e com você uma conexão mais positiva. Então, assim, nós estamos tendo oportunidade, por mais que a gente não esteja presencialmente se conectando com o outro, mas de resgatar muitos valores humanos. A questão da empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. É a gente realmente, verdadeiramente, se colocar no lugar do outro, pensando como o outro pode estar sentindo, pensando, e não como o nosso modelo de mundo. Porque ser empático e querer avaliar com a nossa cabeça, isso é julgamento. Então, eu poder me despir de mim, isso é, né, uma nobreza humana, e poder entender o outro, mesmo às vezes numa situação onde o outro te falou uma palavra mais dura. E aí, o contexto do outro também afeta aí, né? E a questão dos relacionamentos, né? Gerenciar o relacionamento, fazer o movimento como todas as decididas fazem, né? De inspirar a sua equipe, de inspirar as suas, né? Os seus clientes, os seus mercados, de ter uma atuação na sua equipe como um coach ou um mentor, de saber trabalhar em equipe, né? De estar realmente fazendo uma liderança inspiracional. Então, são, né, elementos que compostos, né, fazem um todo de 12 competências que o próprio Seligman apresenta, né, como parte, né, aí do kit, de caracterização de uma pessoa com uma maior inteligência emocional. Nossa, tudo de bom. Muito bom, muito conhecimento. Muito conteúdo. Muito bom. Em 40 minutos, olha quanta coisa relevante. Ixi, já passou isso tudo? Já vai dar 40. Muita coisa que você falou. Olha só. E as pessoas que estão aí com sede de conhecimento, que, sabe assim, as pessoas estão falando muita banalidade. Ontem eu ainda falei na live, falei, gente do céu, cadê o povo? Se eu estivesse aqui ensinando como se passar um batom, essa live teria 500 pessoas. Pelo amor de Deus, você entendeu? Vai falar de inteligência emocional, é uma categoria mínima que vai se interessar pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento. E eu sempre falo, esse caminho é solitário. Por isso que a gente tem que incentivar as pessoas a vir para a rede, porque na rede
mulheres que decidem, a gente tem lá uma sororidade, a questão do network, de você estar unido, você não é solitário, porque o autoconhecimento é um caminho solitário, as pessoas querem saber só de banalidade, só quer saber de futricar com a vida dos outros. Se eu estivesse aqui ensinando como é que os cílios, não sei o que lá, estaria lotado, bombando essa live. Mas não, a gente está falando de vida, a gente está falando de felicidade, a gente está falando de pilares para a vida. E os que estão aqui se beneficiaram. Tomou? Então, agora eu quero que você fale para as pessoas o que é que você quer deixar, qual é a palavra que você quer deixar para eles irem para casa pensando, ir para casa, tá todo mundo em casa. Muda de cômodo, vai pensando, olha, ela falou uma coisa interessante, vamos lá. Eu tive contato com uma poesia, foi inclusive na minha formação de coaching, eu fiz Life Executive. Quando eu fiz Life, o meu treinador era uma pessoa espetacular. E ele encerrou com uma poesia que eu acho que tem tudo a ver, inclusive com isso que você está falando. Para muitas pessoas, o lugar mais fácil é o lugar da superfície. Porque o essencial, esse mergulho dentro de si, ele é doloroso, mas ao mesmo tempo é libertador. Ele é chave. Ele é chave para você conseguir se colocar e ter resultados no mundo, né? E aí eu estou falando de negócio e estou falando de relações. Então, a frase que eu diria é a seguinte: eu tentei correr de mim, mas por onde eu andava, quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Não tem como a gente fugir da gente, da nossa natureza, das nossas emoções, dos nossos desacertos, cada uma de nós já fez alguma coisa que já se arrependeu por ter sido impetuosa, por ter falado, talvez de cabeça quente, por não ter enxergado o outro. Isso é humano. Só que a gente pode buscar caminhos para a gente diminuir essas situações. E aí, isso significa essa questão de você realmente se permitir conviver com você e tornar você a sua melhor companhia, para que você seja uma boa companhia também para os outros, para que você possa contribuir para o outro, contribuir para o contexto organizacional, contribuir para a empresa, contribuir para a família, por estar presente. Você falou muito bem na outra live, eu preciso estar presente. E para eu estar presente, eu preciso me conectar comigo e com o outro. Porque, por exemplo, é o essencial. Esse momento que a gente ficou aqui falando, é um momento, por mais que a live vai ficar gravada, é um momento que para nós duas não vai nunca mais ser rebobinado, ele não vai existir, ele está existindo agora. E que ele seja um momento onde tanto eu quanto você estamos trocando energia positiva. A gente vai sair daqui melhor do que chegou. Certamente. Então, é isso que o contínuo das relações precisam gerar, Então, é essa coragem. Então, a frase é: tenha coragem de mergulhar dentro de você, para você evoluir, para você se conectar, e para você ser feliz. É isso. Muito bom, muito bom. Delícia. Ô, meu amor. Bom estar aqui com você, assistir a da Carlinha, vou assistir a próxima também. Nós recebemos muita energia. Olha ela falando aqui. É aquela coisa, Podem falar o que for. Pode falar o que for, pode... Assim, você falou, eu e você, a gente está fazendo... É uma troca de energia. Só disso já valeu a pena. Não precisa, Só. Das pessoas. As pessoas, elas aceitam o nosso chamado
para vir assistir a jornada e ouvir, olha, essa semana toda, foi segunda, terça e quarta, amanhã não tem. Ah, não? Começou segunda. Entendi. Segunda, e assim, cada uma trouxe sua contribuição do seu melhor. Olha só, você deu o seu melhor, né? Você deu o seu conhecimento, tudo que você aprendeu na pós-graduação, no Empretec, em todas as suas atuações. Isso daí que você é um conjunto de todos os seus porquês, de todo o seu aprendizado, e você trouxe essa riqueza aqui. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que oferecer isso ao mundo, e não são todas as pessoas que vão aceitar, não são todas, mas aquelas que aceitam, aquelas são as pessoas certas, são as certas, porque são as que se conectam. E assim, é a lei da homeopatia, né? Do semelhante atrai semelhante, né? O que acontece? Você falando aí e as pessoas se conectando e a gente com esse propósito. É isso que a gente tem que fazer, levar isso para as pessoas com brilho nos olhos. É isso que eu incentivo as pessoas. Faça isso, dê o seu melhor naquilo que você faz, naquilo que você tem para as pessoas. Às vezes você trabalha com outras coisas, assim, pode ser simples, mas se ela é feita com amor, se você oferta isso para o outro com amor, com benevolência, com generosidade, não tem como, né? E isso já é propósito, não é, Liana? Isso é propósito de vida. Isso torna você melhor. Imagine a energia que expande isso, o campo como é que fica, né? Então, foi isso que você fez aqui. Teve uma hora que eu tava assim, não, tipo assim, ela falou, nossa, eu tava sentindo, assim, sabe? Essa conexão, isso é muito bom. Gente, isso quando a gente se junta na telinha do Zoom, a rede de mulheres fazendo reunião, porque antes beijava, e agora tudo na telinha, mas a gente consegue sentir, caiu a Liana, a gente consegue sentir a energia das pessoas, a gente consegue sentir, é muito legal isso. E eu peço para vocês daqui 18 minutos entrarem, voltarem, que eu vou alinhar só com a próxima empreendedora, e ela vai vir também falar da experiência dela, e hoje finaliza a jornada empreendedora, tá bom? E semana que vem tem uma jornada linda, que eu já estou preparando o material para divulgar. Tá bom? Então, gratidão, gente. Até daqui a pouquinho.